Agora, meus queridos, que a gente já olhou para toda a parte mobile do nosso site e fez ele bonitinho, tá aqui funcional, maravilha, a gente vai fazer a parte responsiva dele também, para a gente poder adequar a esse design que a gente tem aqui, beleza? O responsivo, ele é aplicado com a seguinte palavra-chave no CSS: Media Screen. E aqui dentro você coloca as propriedades para o seu responsivo, né? Geralmente você vai colocar aqui também um end e entre parênteses um min widget, alguma coisa, ou um max widget e alguma coisa também. O que isso está dizendo? Isso se aplica para a mídia com todo o conteúdo que seja uma tela. Poderia ser também um print, por exemplo, e aí ele se aplicaria a quando você aperta Ctrl P no navegador e manda imprimir. E aí você teria ajustes específicos para a impressão. E aí o end, que é tipo e, por favor, também a propriedade de max widget, que você vai até essa altura. Tudo que for menor do que essa largura, na realidade, tudo que for menor que ela vai ter essas configurações aqui aplicadas. Então, se eu disser que até max widget, tudo tá dentro do body vai ter a cor vermelha. Então a gente tá aqui, tá pequeno aqui, ó, tá vermelho já, as coisas que não são sobrescritas depois. Eu suponho fortemente que se eu colocar isso no final do documento, ele vai pegar em quase tudo. Não pegou mesmo assim, não tem problema. Se eu quiser destruir tudo, eu coloco um background color de blue aqui. Beleza. Então, até 768 pixels, isso acontece. Passou de 768, voltou ao normal. E é assim que a gente vai trabalhar com o nosso responsivo. Trabalhando com trechos de página que a gente, quer dizer, trechos de tamanho de tela e aplicando variáveis do CSS diferentes para esses tamanhos, beleza? Existem duas formas de você organizar o seu CSS, as duas mais comuns que eu conheço, que é fazer um comentário aqui com responsivo e colocar todas as classes aqui dentro, ou em cada seção você faz um pequeno media e vai colocando os queries respectivos a cada seção neles. Eu vou fazer da segunda forma, porque eu acho que ela fica um pouco mais organizada. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso site, o que tem aqui. Primeiro de tudo, o nosso header. Se vocês se lembram, quando a gente fez ele, a gente já fez a nossa nave e já colocou um display hidden nela. Um display none, na verdade, aqui. Então, eu quero que para telas de tamanho mínimo de 992 pixels, isso é um breakpoint comum para telas de computador. Tem vários, mas a forma mais fácil de você saber eles é por aqui, ó. S, M, L, tablet e laptop. Laptop a partir de 1024 pixels seria. Nesse caso, vou obedecer ao Google, mas esse de 992 também não está errado, mas o do Google que está aqui é esse. E aí a gente a gente tem também o laptop large e uma tela grande, bem grande. Vamos se manter aqui no laptop, beleza? Então, a partir de 1024 pixels, e eu vou aplicar um background color aqui de vermelho, só para mostrar que tá pegando. Não tá? Tá pegando. Não tá? Tá pegando. Então, ok. Isso tá funcionando. A partir disso, tudo que for um header nave vai ter display flex. E olha só. Tela pequena, apareceu. Tela pequena, apareceram nossos links. E aqui, inclusive, a gente tem as nossas partes, certo? E a gente pode já clicar nos links e a gente vai ser enviado as respectivas partes por causa dos IDs. Serviços, conhecimentos não está funcionando, mas eu posso mandar ele também para serviços.
contato tá funcionando também. Então já tá tudo pegando aqui pelo ID. Enfim, então, responsivo do header é assim, já pegou. Próximo, a nossa home aqui, nesse caso, ela tem o Darth Vader num destaque maior. Né? Ele aparece com uma imagem cheia e ele aparece à direita, dividindo a tela junto com o nosso heading e o link que tem aqui. Para isso, a gente vai exportar essa imagem aqui também. E não era isso que eu queria fazer. Então a gente vai exportar essa imagem aqui também, vai jogar ela no nosso portfólio. E aí aqui tem um probleminha, que é a imagem... É sério que eu perdi? Ah, não. Ô, miséria. Vou jogar ela aqui. E aí eu não quero substituir, então vou colocar aqui. Vou colocar dessa forma, mas só provisório. Porque aqui eu vou colocar Dart Full. E aqui Dart Res. Dart Mobile. Beleza. O Darth Vader quebrou, obviamente, porque a gente trocou o nome do arquivo, mas a gente troca isso facinho, vindo aqui procurando Dart. E aí coloca aqui agora Dart Mobile. Foi, tá feito. Aí a gente pode resolver isso fazendo o seguinte. A gente pode adicionar aqui na nossa home um novo elemento depois do CTA, que vai ser a imagem do Darth Vader, só que em versão cheia. Darth Vader com as mãos à frente, com um círculo vermelho atrás. E aí ela já apareceu aqui em todo o seu poder e glória. E a gente só vem aqui em Home e adiciona um responsivo para ela especificamente. Então eu vou criar aqui um Media Query de 1024 pixels. E a partir de 1024 pixels, a gente quer que essa imagem, então vai ser home img, o filho direto dela, vai ter display block. Não mudou nada. Só que agora a gente pode criar aqui home img que o display dela é none. Então, abaixo desse tamanho, ele nem existe. A partir desse tamanho, opa, ele passou a existir. Ok, o que mais que a gente vai fazer com isso? Ela vai ter uma largura e uma altura fixas, que vai ser de 444. Então a gente define aqui 444 pixels e 444 pixels. Fica até mal falando 44444. Além disso, onde que está o nosso background aqui? Está no Home CTA. Então, a partir desse tamanho de tela, Home CTA, ele vai ter um background none. Então, não existe. Perfeito. Além disso, a nossa home, ela tem agora um display section aqui. Section. Ela tem uma coluna, ela vai passar a ser uma row. Então, eles estão lateralmente aqui. E eu quero que ela alinhe os itens no centro, para ficar tudo centralizado. E aí, basicamente, já tá no jeito aí o nosso Darth Vader. Já tá espaçado, bonitinho. Eu poderia, só por garantir, colocar aqui um Justify Content de Space Between, que nesse caso eu quero que eles fiquem bem distanciados. E aí, foi de vez. Perfeito. O que mais que a gente tem de responsivo? Vocês estão vendo que não é muito difícil, é só aplicar propriedades. O que torna a vida do dev difícil no responsivo é quando você, por exemplo, vai fazer um site todo dessa forma e depois você vai transformar ele para responsivo, você tem que reduzir um monte de coisa. E aí, putz, modelei mal. Por isso que é importante que o website ele seja desenhado também de forma responsiva, já pensando nisso.
Beleza. Sobre nós, próxima parte. No sobre nós, a gente tem aqui a imagem e embaixo dela tá os links, o sobre, o título e aqui a lateral. E é aqui a gente vai ter que fazer uma pequena gambiarra para fazer isso ficar dessa forma. Por quê? Se você olhar aqui na sobre nós, do jeito que ela tá agora, é o sobre, uma imagem, o texto e os links. Todos os filhos de sobre. Aqui a gente quer que apareça a imagem e os links aqui e o sobre e o texto aqui. Ou seja, mudou completamente o layout do nosso site. O que a gente faz agora? Relaxem, não tem problema. Vai ter uma gambiarrinha? Vai. Mas isso vai resolver. A gente pode fazer uma seção. A gente vai fazer uma div aqui. E aí a gente vai copiar esse conteúdo em outra div. E aqui a gente pode copiar os links dentro dessa div e a imagem dentro dessa div aqui. Salvou, beleza. Daí, na outra, a gente vai criar outra div e vai copiar o título e os textos aqui. Aí, beleza. Aqui a gente vai dizer que vai ser uma classe desktop sobre. E aí a gente vai ter que encapsular isso aqui dentro de uma div por causa da diferença no layout entre eles, basicamente. E a gente vai fazer o mobile sobre. Isso vai dar provavelmente uma quebrada no nosso site. Na realidade, isso não quebrou muito. Tudo que eu tenho que fazer aqui é alterar, que vai ser o sobre desktop sobre. E o resto já está certinho. Inclusive, ele não está pegando o border radius na... Não, é claro, né? Mobile sobre. Ele pegou o border radius agora. Então, ele vai se esconder por padrão. E aí, com o display, não, com o media end min width 1024 pixels, a partir disso eu quero que o mobile sobre tenha display none. Sumiu. E aí, o desktop sobre vai ter o display flex. Eu quero que ele tenha um flex direction de row. Ele vai empilhar eles lateralmente. Na realidade, ele já é assim por padrão. E aí, por que o texto está quebrado assim? Por causa do tamanho da imagem. E a gente pode vir aqui novamente. Eu quero que os ajustes eles podem ser feitos fora do responsive e deixar só o necessário no responsive. Então, a imagem que é filha de desktop sobre, ela vai ter uma largura máxima de 460 pixels. Eu vou colocar aqui uma largura máxima, porque se claro que nesse caso não é tão importante, porque esse elemento vale só pro desktop. Mas é interessante quando vocês coloquem imagens e, enfim, definam widgets que não sejam 100%, seja uma widget fixa e absoluta, que você coloque um máximo ou um mínimo, porque telas mudam. E se a sua tela mudar e ficar menor, ele vai quebrar o site. Beleza? Que inclusive é o que está acontecendo aqui. Essa imagem agora ela está quebrando, inclusive coisa que ela não estava fazendo antes. Então a gente vai colocar que essa imagem aqui ela vai ter um widget de 100%. E ela deixou de quebrar, olha só que legal. Então, de volta aqui ao nosso desktop, a nossa imagem vai ter isso. E a gente quer também
que o desktop sobre imagem tenha esse border radius aqui, beleza? Na realidade, não. Porque antes tinha só o border radius, mas agora tem a widget também. Fechou, pegou. Vamos aplicar. No desktop sobre que tem flex, a gente quer uma gap entre ela, a imagem e esses ícones, que é uma gap de 1.5 rem, mais ou menos. Nem pegou. Ora. Desktop sobre, ele tem essa div total aqui que contém a imagem e os links, e é isso. Sobre left, eu vou fazer assim. E sobre right. E a gente quer que sobre left ele tem um display flex direction de coluna e essa gap. Pegou. O nosso desktop sobre ele vai ter uma gap também, mas ele vai separar esses dois. E vai ser uma gap de 92 pixels. Mínimo. E aí eles já estão separados aqui, basicamente. Por fim, eu gostaria que só no responsivo que o desktop sobre H2 ele tenha a margem zerada. Porque aí ele e a imagem ficam alinhados com o topo, certo? E aí agora, responsivo, uma tela menor, aumentou, ela ficou assim, beleza? Voltando aqui, vamos fazer isso também. A parte de projetos. Aqui nos projetos, tá tudo centralizado dessa vez, e esses 3 itens estão lado a lado. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, a gente vai fazer o nosso media query de 1024 pixels. E aí, projetos, eu quero que o align itens dele seja no centro. Centralizei tudo. Além disso, eu quero que o nosso wrapper dos cards ele agora seja in row. E foi. Por garantia, eu vou colocar um flex wrap. Para ele, se caso tenha mais cards, ele quebre. Isso não foi interessante nesse caso, porque a gente não definiu uma largura máxima para o card individual. E a gente pode fazer isso. Não só pode, como é bastante interessante. Então vamos definir para os cards um max width de 350 pixels. Feito isso, eles vão se alinhar aqui. A última coisa que a gente precisa é alinhar os itens centralizados. E, além disso, justificar eles centralizados, na verdade, é o mais importante. Alinhar, na realidade, não é. E pronto. Se a tela não for grande o suficiente, eles não vão ocupar tudo. Mas caso ela seja maior, eles vão ter esse espaço aqui. Mas esse 350 pixels não está tão interessante. Então, vamos diminuir mais eles. Para eles ficarem mais bonitinhos. E aí eu acho que agora eles já estão mais ajeitados, né? Aqui eles estão alinhados à esquerda, né, no mobile, num tablet na verdade, e num dispositivo móvel ele ficaria aqui, por exemplo. Inclusive está quebrando tudo agora, coisa que não estava antes. Ou seja, responsivo pode dar uma dorzinha de cabeça dependendo das coisas. Muitas das propriedades que a gente mexeu lá em cima, elas podem estar pegando pesado aqui. Ok, depois a gente resolve isso. Então aqui em projetos, só para ficar mais aceitável no mobile como estava antes, né? Projetos aqui.
eu quero que o nosso wrapper tenha line items center também. E aí tá alinhado centralizado no tablet, né? Cresceu pro desktop, ficou lado a lado. Beleza. A parte de serviços, ela já tá basicamente no jeito. A diferença é que os cards eles ocupam agora o espaço todo e é lado a lado. Então, quer dizer, nem tanto assim. Aqui em serviços e conhecimentos, a gente vai adicionar também o nosso Media Query. Em 24 pixels. E aí, projetos. Não, serviços. Agora ele vai ter um Flex Direction de row. E aí eles já estão ajustados na horizontal. Só que a gente gostaria também que o serviços list ele fosse em coluna agora. E aí ele também vai ocupar o máximo de espaço que ele puder. Isso não fez muita diferença na realidade. O nosso base list LI ele vai ocupar o máximo de espaço que ele puder. Na realidade, também não. A gente quer fazer um... Deixa eu conferir como tá aqui. Serviços. A gente tem uma div para conhecimentos com classe e o serviços. E a section. Beleza. Então a section serviços, ela já está dividindo eles, mas a gente quer que eles sejam divididos igualmente. Como que a gente vai fazer isso? Então, gente, fiquei meio empacado nessa parte, não estava lembrando exatamente como se mexer com Flexbox, pausei e fui resolver. Não demorei muito tempo, não. Basicamente, o que a gente estava fazendo aqui é que a gente definia isso, né, e eles não estavam quebrando. E aí eu queria garantir que todos os filhos que são divs de serviços tivessem um flexbases igual, ou seja, que eles tivessem o mesmo tamanho, mas eu não estava usando corretamente a propriedade. Como são dois, se eu aplico 50% dessa propriedade, ambos vão ocupar 50% do flex disponível. E aí sim eles ficam alinhados como a gente quer. E por fim, a gente só precisa ajustar aqui no serviços list que a gente quer um text align de left. E isso não vai resolver, porque na realidade, serviços list ali, ele, se eu não me engano aqui, ele tem alguma propriedade, sim, ele é um flex por si só, porque ele está centralizado. Então tudo que eu faço aqui é um align itens de baseline e aí ele deve resolver. Ou na realidade um justify content de baseline, que também não vai resolver. Que legal. Aí é um start. E aí o start resolve. Só que além disso, os itens eles estão um pouquinho maiores no design e a widget ela não é tanta. Então ela vai caber o conteúdo e eles vão ter uma height de 440. Não. 123. 120 pixels. Que é bem diferente, meu Deus. É isso mesmo? Mas no nosso não vai ficar assim, não. Vai ser 80 pixels aqui. E aí ele já vai ficando mais ajeitadinho. Além disso, o widget, na verdade, ele tá fixo. Eu vou colocar que ele vai ser... Ele vai ser um max widget de 440 pixels. E aí ele quebrou. Nesse caso, 350... 320 pixels. E aí ele fecha bonitinho. Na verdade, eu vou ajustar isso aqui para 64. E foi. Então, essa hora eu uso para lembrá-los de uma coisa importante. Até eu que já sou mais experiente aqui na Byron,
já estudei mais, já trabalhei em alguns projetos mexendo com CSS. Às vezes me bate um esquecimento e eu me vejo empacado nisso aqui. Enquanto eu tô dando um curso, eu fico, puta vida, o que que eu vou fazer? E isso é normal. A função do desenvolvedor nunca foi de ser um dicionário de código ou de palavras-chave. A função dele é de resolver problemas. Então, se você vê um problema que você não sabe resolver, não se desanime, você está no caminho certo. Pesquisa e aí, em cima dessa pesquisa, você vai descobrir de fato como que você vai resolver esse problema, beleza? Isso é muito importante. Fechando aqui, só para a parte do contato, a solução é muito simples. Eu vou fazer aqui um media screen and min widget 1024 pixels. E aí ele vai ter um align itens de center agora. E ele não tá pegando, obviamente, porque eu não tô pegando, não tô fazendo nada. Esse é o contato. Alinhou centralizado, tá exatamente como deveria ser. E assim agora, finalmente, o nosso site está responsivo. Só que ainda tem um probleminha, que ele está crescendo demais agora. Antes o problema é que ele não crescia nada, mas agora ele está esticando demais. Como a gente resolve isso? A gente pode definir aqui em todas as nossas sections, e talvez isso crie outro problema, mas a gente resolve ele. Outro media query aqui. E a gente vai dizer que a largura máxima das seções é de 1180 pixels. E aí, não é na seção que a gente quer mexer, é nos feeds. Porque a seção, ela define a cor também e ela está centralizando, então isso é importante. Mas se a gente aplicar isso aos filhos, eu vou supor que o problema já vai resolver e não vai. Então, quando a gente faz isso, e é claro que se a gente coloca aqui um margem zero alto, ele centraliza. Só que o problema não é só centralizar, é mexer com as cores de fundo também. Uma solução mais fácil para isso seria com que os fundos eles fossem, quer dizer, que as seções tivessem todas um filho encapsulando tudo para que só a seção tivesse o fundo e o resto tivesse as outras especificidades. Eu vou arrumar isso aqui rapidinho. Eu vou colocar uma div aqui de wrapper. Home. Acho que a forma mais fácil de se fazer isso, na verdade, é colocar uma div com id home aqui igual. E eu adicionar um section em cima. Também não. Acho que o jeito menos danoso de fazer isso é encapsulando todas as divs, todas as sections, inclusive o footer. Uma pequena div. Vai ser uma pequena div que vai ter a classe wrapper. Na verdade, ela vai ter outra coisa. Vai ser uma div só. E aqui, como tudo que eu me importo agora são algumas pequenas utilidades, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma classe de utilidade de BGLite, que não é nada, na verdade, uma de BGDark. E aí ela vai ter um background color var black. E eu vou criar uma classe também, que é o center. Ela vai ter um margem zero alto. Não, na verdade não é isso que a gente quer. A gente quer display flex direction, não. Align items center e justify content center. Quando a gente faz isso, a gente pode vir aqui e nos nossos wrappers que é conveniente, a gente adiciona BG Dark ou não, mas todos vão ser center. Nossa home, ela já tá certa assim. Desse jeitinho. Nosso sobre nós,
Eu vou adicionar um BG Dark. E, na verdade, só isso já resolve, a gente não precisa do center. Ela já vai ter o tamanho que as filhas pedirem. Então a gente só aplica um BG. Então o projeto já está certo. Serviço e conhecimentos. A gente aplica. E ela começa aqui. Inclusive o wrapper dela tá errado. Há uma section aqui. Serviço e conhecimentos vai ter BG Dark. E aí ficou escuro. E o resto já tá certo. Então as divs que ficaram inúteis a gente tira. O footer não precisava. Então BG Dark aqui, que não precisa. E aqui o BG Dark. E aí agora sim, com essa soluçãozinha, a gente resolveu o nosso problema. A gente poderia também ajustar isso aqui no header. E aí no header, só deixa eu analisar aqui como que ele tá. Eu posso aplicar aqui também um BG Dark. E o header vai ter um max width de também 1180 pixels. E um margem 0 alto. Ou margin line alto. E aí todo o site ele para de crescer numa largura específica e não cresce mais. Mas na hora de diminuir, ele diminui bonitinho, belezinha. Fechado. Beleza? Tá aqui bonitinho. Gente, surgiu aqui mais um probleminha no nosso site que a gente vai resolver agora. Que é, quando a gente diminui demais para telas muito pequenas, esse link aqui e alguns outros estão quebrando. Por que eles não estão quebrando? Porque eles não têm mais como diminuir e eles não sabem para onde ir. Uma solução fácil para isso, a gente vem aqui em sobre e aplicar no sobre links um flex wrap de wrap. E aí ele desce. E o mesmo pode ser feito para os serviços. Então, serviços, a gente vai ter o base list e eu quero flex wrap para todos. E aí agora no site pequeno, na menor tela disponível aqui, o nosso site não quebra mais, ele não scrolla para o lado, que é muito importante, se atentem sempre a isso, beleza?